Como hoje é o nosso primeiro dia, né, do retorno, eu só coloquei lá um vídeo mesmo de enriquecimento, porque a gente não iniciou o conteúdo. Mas nas próximas aulas, com certeza vão ter atividades, então não é para deixar para entrar só na videoconferência, é para realizar tudo que tiver proposto na plataforma. Dever de casa, vai estar tudo na plataforma. Livro, conteúdo, enfim, tudo, recado. Vocês perceberam, quem entrou pela plataforma, que estava escrito sala de aula, estava escrito bem-vindo ao terceiro bimestre, né? E embaixo estava escrito sala de aula e um link. Esse link é recorrente, tá? Essa sala de aula vai ser sempre o mesmo link. Entenderam? Todas as vezes que for minha aula, vocês vão entrar no mesmo lugar. Não precisa ficar toda hora tendo um link diferente, tá bom? Outra coisa, agora eu vou usar um pouco menos o quadro, tá? A gente vai usar mais os aplicativos mesmo funcionais. Eu vou usar quadro interativo e o livro, tá? Eu vou estar compartilhando a tela do livro com vocês, fica bem mais fácil da gente concluir as atividades. Eu tive nas aulas, né, do semestre passado, eu estava com algumas dificuldades porque com a internet aqui em casa, alguns viram, né, que caía muito, mas agora já está tudo certo. E também com relação ao meu computador. Ele estava com problema e eu estava tendo que utilizar nas videoconferências. Eu utilizava o computador para acompanhar com vocês na plataforma, mas eu usava para videoconferência o meu celular. E não é a mesma coisa, não dá para fazer tantos compartilhamentos como dá para fazer pelo computador, até porque pelo celular você escrever, usar o quadro interativo no celular é muito ruim, né? Porque você tem que escrever com o dedo, é muito ruim. Enfim, então com essas novas adaptações, eu acredito que a aula vai fluir melhor. Todas as aulas serão gravadas e postadas na plataforma, porque agora eu estou pelo computador, eu consigo gravar. Tá bom? É isso. Vocês têm alguma pergunta? Tranquilaço? Então tá bom. Pega o livro aí, pessoal. Página... A gente vai começar... A gente ainda tá no livro 2. Lembrando que a divisão continua, tá? Segunda-feira vamos trabalhar matemática, quarta-feira geometria, tá? A divisão é a mesma. E aí, a gente está no livro 2 ainda, né? Que falta falar sobre possibilidades e probabilidades, tá? Vocês podem abrir lá na página 140. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Professora? Oi? Tentando fazer uma atividade aqui para adiantar, não entendi muito a página 143 do número 4. Não, ainda não cheguei aí. Você tá... Não, que eu já queria adiantar logo. Não, mas a gente vai fazer junto, tá bom? Isso aí não é... Não, tá fácil, tá difícil não. Não vai ser atividade de casa, não. Isso aí é o conteúdo da nossa aula, tá bom? Aí, se você ver, eu coloquei lá, da página 138 à página 143. O dever de casa eu vou liberar para vocês também lá na plataforma, tá? Assim que terminar a aula, eu vou liberar o para casa, tá bom? Sempre que tiver o para casa. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre possibilidades. Não vamos entrar ainda em probabilidade. Eu acredito que esse conteúdo seja bem tranquilo para vocês, porque todo mundo está vendo o livro? Tranquilo? É muito fácil para vocês esse conteúdo, porque já foi falado por diversas vezes, né? Quando a gente trabalha lá no ensino fundamental 1, a gente trabalha combinações, depois no 6º ano, quando a gente fala sobre princípio multiplicativo, nós trabalhamos esse tema novamente, que são esses tipos de combinação. Então, aqui, ó, na página 140, que é um tema bem utilizado, né? A gente já viu esse exemplo por diversas vezes. Ele tem aí o Maurício, ele tem que escolher uma bermuda e uma camiseta.
para compor o seu look. E aí ele quer saber de quantas maneiras diferentes ele consegue compor esse look. E aí lá embaixo tem o diagrama das possibilidades. O que seria o diagrama das possibilidades? Quantas formas ele consegue, descritas mesmo, as opções dele de bermuda e as opções dele de camisa. Então, ele tem uma bermuda verde e ele tem uma bermuda preta. E cada bermuda dessa pode ser composta com uma camisa. Aí tem a camisa amarela, tem a camisa rosa, tem a camisa listrada vermelha. Então, com a primeira bermuda, com a bermuda verde, ele tem 3 opções de look, correto? E com a bermuda preta, ele também tem 3 opções de look. No total, ele tem 6 opções de look aí, de conjunto de bermuda e camiseta. Aí lá na página 141, ele tem aí o quadro das possibilidades, que seriam as camisetas e as bermudas, certo? Então, camiseta amarela com bermuda... Gente, eu achei que era verde, a bermuda não é verde, não? É cinza ou é verde? Me ajuda aí. É cinza. Ih, meu Deus, é cinza, é verde. Tá bom, a bermuda 1, vou chamar de B1 e B2, então. Tem gente vendo a cinza, tem gente vendo verde, né? Então, bermuda 1 com a camisa amarela, bermuda 1 com camisa listrada, bermuda 1 com camisa rosa. E a mesma coisa com a bermuda 2. Bermuda 2 com camisa amarela, bermuda 2 com a camisa listrada e bermuda 2 com a camisa rosa, tá? E aí ele diz assim, observando o diagrama e o quadro, nós podemos perceber que o Maurício tem 3 possibilidades de camiseta para cada bermuda, que foi o que a gente falou lá em cima. Como ele tem 2 bermudas, o total de possibilidades seria a multiplicação da quantidade de bermudas pela quantidade de camisetas. Então, a gente usa a multiplicação para ter o total das possibilidades. Vocês já viram isso quando a gente falou sobre combinação. Então, combinação é a mesma coisa que possibilidades. Está dentro do conteúdo de possibilidades, tá? Então, eu multiplico a quantidade de bermuda, quantidade de camiseta, eu tenho o total de possibilidades. Tem necessidade de fazer o diagrama? Não tem necessidade de fazer o diagrama. Por quê? Porque eu já consigo ter essa quantidade utilizando a multiplicação. Tudo bem? Tranquilo? E aí, nós vamos lá para a questão número 1. Vou fazer junto com vocês. Considerando a situação... Pessoal, outra coisa, vocês ficam sempre com o microfone fechado, né, quando eu estou falando, mas quando a gente estiver fazendo atividade, participem, que eu quero saber se vocês estão entendendo, tá? Se tiver dúvida também, pode falar. Considerando a situação apresentada na página 140, se Maurício tivesse 3 opções de bermuda e 4 opções de camiseta, haveriam quantas possibilidades? E aí, o que eu faria nesse caso? Multiplicaria 3 por 4, dando 12. Exatamente, eu vou multiplicar 3 vezes 4 e eu vou ter a quantidade de possibilidades aí, 12. Ok? Foi todo mundo? Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Hoje, em especial, a nossa aula vai ser um pouco mais breve, tá? Eu vou terminar às 9 horas, mas só hoje, tá bom? Nas próximas aulas vai continuar. Por quê? Hoje eu inicio uma nova turma lá no SEC. E aí eu preciso me apresentar para eles. Não é nosso horário de aula, né? Não é meu horário de aula com eles, mas eu preciso me apresentar. Então, eu vou me apresentar a eles daqui a pouquinho. Então, eu vou terminar a aula de vocês um pouquinho antes, mas nas próximas a gente vai ter aquele horário que está lá no... Ai, meu Deus. Vocês receberam um horário? Todo mundo recebeu? Tá. Naquele arquivo, né?
Tá bom? Então, vamos para a página 142. A página 142, ela é bem interessante, que ela mostra aí as possibilidades utilizando as placas, né? Quantas possibilidades de placa há com a forma descrita das placas. Aí ele tem aí a placa a partir de 1990, as placas de cor amarela, de identificação de automóvel, tinha 2 letras e 4 algarismos. E depois foram substituídas pela placa de cor cinza, com 3 letras e 4 algarismos. Sendo que essa mudança foi anterior, a gente já teve uma nova mudança, né? Tivemos uma nova mudança, que seria essa placa aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Essa placa é a nova placa, né? A placa que está sendo utilizada hoje. Então, ela tem uma diferença aí. Eu tenho, na verdade, 4 letras agora, né? E 3 números, ok? Então, é um pouquinho diferente. Depois a gente volta aí para falar um pouquinho mais dela, tá? E aí ele tem aqui, ó, como seriam as possibilidades de placa. O que a gente precisa prestar bastante atenção na questão das possibilidades é que existem possibilidades com repetição e sem repetição, ok? Então, eu preciso estar atento a isso. Na placa, pode repetir, né? Poderia ser uma placa AAA? Poderia, não poderia? Poderia ser uma placa com os números, aqui fosse 1111, poderia também, não poderia? Então, os números podem se repetir e as letras também podem se repetir, ok? E aí ele dá aqui, ó, cada estado tem suas combinações para as 3 primeiras letras. No Paraná, por exemplo, as placas começam com A e 001 e terminam com B, Z 9999. Então, aqui é a combinação exata de um estado, e aí as possibilidades, né? Eu tenho na primeira opção, que seria aqui a primeira letra, quantas possibilidades eu tenho aqui? Quantas letras tem o alfabeto? 26, né? Então, eu tenho 26 opções para a primeira letra. E aí, na segunda letra, eu também tenho 26 opções. Por quê? Porque não está me dizendo que não pode repetir. Ok? Então, pode repetir letra. E na terceira letra, a mesma coisa. Repetição. Pode repetir. Nos números, a mesma coisa. Quantos algarismos eu tenho? Quantos algarismos para pôr no primeiro? Eu tenho 10 algarismos, porque eu conto do 0 ao 9. Então, tendo 10 algarismos, eu tenho 10 opções. Na segunda, eu também tenho 10 opções. Na terceira também, na quarta também. Ou seja, essa multiplicação dessas possibilidades vai ser bem grande, né? Por quê? Porque eu posso utilizar repetições. Então, aqui eu vou multiplicar 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. E aí, a quantidade total de possibilidades para compor uma placa desse tipo é de 175.760.000. Ok? E aí, aqui ele mostra, né, a diferença das cores, e lá no pontinho ele pergunta, com a mudança em 1990, houve aumento de quantas possibilidades de compor placas diferentes? E agora a gente vai fazer a diferença disso. A nova placa que ele me falou pra gente aí, vamos lá. A nova não, a antiga, né? A antiga placa, que a nova é essa daqui. A nova para eles, porque para a gente já tem outra nova, né? No caso, a antiga, que era a plaquinha amarela, ela tinha só 2 letras e 4 algarismos, correto? Então, vamos lá. Ele tinha 2 letras e 4 algarismos. Como seria essa multiplicação de possibilidades? Alguém pode me ajudar? Seguindo o que a gente acabou de ver, eu tenho 2 letras. A primeira letra eu tenho quantas opções, pessoal? Quantas... Fala, Manu. 26. 26. Na segunda? 26. 26 também.
Aí a gente parte para os números. São quantos números? Vamos olhar aqui, 4. 4 algarismos. São 4 algarismos. Quantas opções para o primeiro? 10. 10. 10 de 10. novo. 10 e 10. 10. Isso aí. Então, seria essa multiplicação, ok? Tem alguém aqui que saiu. Eu tenho 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Essa conta gigante, a gente pode fazer na calculadora, né, nesse momento. Alguém pode... Na verdade, só 26 vezes 26, né? Porque o 10 aí a gente pode colocar os 4 zeros, né? Então, 26 vezes 26 daria quanto? Alguém pode me dizer aí? 676. 676. E aí eu repito os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Só que não é isso que ele quer. Ele quer saber qual foi o aumento, né? Então, ele quer a diferença das possibilidades da placa nova com as possibilidades da placa antiga. Então, eu tenho que fazer essa subtração. 175 milhões... Oi, pode falar. 6.760.000. Ok, eu perguntou um negócio a mim. E aí, quanto daria? Pode fazer a conta aí. E deu 169 milhões. 169 milhões, isso mesmo. Ok. Esperar vocês colocarem aí. Pessoal, acompanha no livro de vocês, tá? Anotem as respostas, tudo bonitinho. Todo mundo foi? Vamos voltar aqui só para a gente dar uma olhada na nossa placa nova. Eu acho que as possibilidades aumentaram muito mais agora, né? Vamos ver se aumentou? Vamos lá, eu tenho aqui o novo formato de placa, né? Então, eu teria... Fazer as linhazinhas aqui. Eu teria 1, 2, 3 letras, aí eu teria um número, uma letra e 2 números, ok? Então, a gente pode colocar aí as opções. Aqui ficaria... Deixa eu botar uma cor mais escura. Na primeira letra, eu tenho 26 possibilidades, certo? Na segunda, eu tenho 26 possibilidades. E na terceira, eu também tenho 26 possibilidades. No primeiro número aqui, ó, eu tenho 10 possibilidades. E aí, ele volta a utilizar a letra. E aí, eu tenho 26 possibilidades. Retornamos ao número, 10 algarismos e 10 algarismos, ok? E aí, o que eu tenho que fazer, pessoal?
multiplicar isso, né? Vezes. Alguém quer multiplicar aí? É só multiplicar o 26 3 vezes. A gente já viu que é 672, 26 vezes 676. 26 vezes 26, multiplica por 26 de novo. E aí, quanto dá? R$ 456.976.000. Uau! Aqui, 26, deu quanto que você falou? Fala de novo, Manu. 456.976.000. Deixa eu ver, tô testando aqui, tá? Isso aí. 456.976.000. Ai, que número horrível. Então, foi, pessoal? Então, as possibilidades aumentaram? Bastante, né? Aumentaram bastante. Vamos lá para a questão número 2 agora. Todo mundo já copiou aí? Tudo certo? Vamos para a questão número 2. Na número 2, ele pede para a gente desenhar um diagrama de possibilidades para determinar a quantidade de números de dois algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 2, 3 e 5, tá? E aí a tia vai colocar aqui, primeiro os números, 2, 3 e o 5. E aí a gente tem as possibilidades. O 2, ele pode ser com o 3 e também com o 5, não é isso? Vou colocar logo todas as setinhas. O 3, ele pode ser com o 2 e com o 5. E o 5 pode ser com o 2 e com o 3, certo? Porque ele não pode repetir, ok? É sem repetição. Então, aqui vamos ter o 3 e o 5. Aqui o 2 e o 3. E aqui, desculpa, o 2 e o 5. E aqui o 2 e o 3. Então, esse seria o diagrama de possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho de números? Alguém sabe quantas possibilidades? Ó, eu formei o 23, o 25. Dois números. Eu formei o 32 e o 35, mais dois números. Eu formei o 52 e o 53, mais dois números. E aí, quantos números eu formei? E aí? 6. Obrigada, Manu. Isso aí. Eu formei 6 números. Então, se eu fosse apenas encontrar as possibilidades, eu não precisaria fazer esse diagrama. Eu ia multiplicar a quantidade de algarismos que eu quero com as possibilidades. 2 vezes 3 vai dar 6, né? Tudo bem, gente? Até aí? Tranquilo? Tá ótimo. Deixa eu fazer a chamada rapidinho.
Outra coisa, outra novidade, tá? A tia agora vai fazer chamadinha, que eu quero saber quem é que está participando das aulas, tá? Na verdade, aqui, né, eu vou fazer a chamada para a gente ter um controle, para eu ter um controle de quem está participando das aulas, e depois eu vou lá entrar na plataforma para ver quem está assistindo às aulas, para saber se está tendo alguma dificuldade, né? Se algum aluno não está nem aparecendo, para a gente controlar isso. Então, Danilo não está aí. Débora tá. Diana tá também. Manu veio. Isabelle não veio, né? Jones. Lara não. Ai, meu Deus. Lara quase nunca vem. Lara nunca vem. Maria Luísa, tô muito feliz de te ver por aqui. Rian tá aí, né? Sim, tô aqui. Rian. Sara não e Vitor também não. Pessoal, lembrando, a gente sabe que no Zoom a gente tem aquela dificuldade de tempo, né? Ele tá até me dando aqui o tempo que falta. Mas o que a gente faz? Nas próximas aulas, a gente vai esses 40 minutos e aí a gente dá aquele intervalo para vocês, 5 minutinhos para beber água, né? Ir no banheiro e a gente volta mais 40 minutos, tá bom? Titia vai dar tempinho para lanchar, olha como eu tô boazinha. Hoje a gente não retorna, tá? Mas na próxima segunda a gente retorna. Vamos lá, página 143. Para a gente finalizar. Seria a última página, né? Que eu coloquei lá. Em uma sorveteria, o cliente pode escolher entre os 6 sabores de sorvete e uma entre as 4 coberturas. Túlio olha para o painel com os sabores e está indeciso sobre qual combinação pedir. Túlio tem quantas possibilidades de escolha? E aí, pessoal, quantas possibilidades ele tem? O que eu faria para encontrar essas possibilidades? Multiplicaria o tanto de sabor de sorvete pelo tanto de cobertura. Isso aí. Então, quantas opções de sorvete eu tenho? Tenho 6. E quantas coberturas? 5. 4, né? Então, ele diz 4. Ah, tá, porque eu tô olhando na tabela. Isso que eu tenho um errinho aí, né? Porque ele diz 4 no enunciado, mas escreve 5, né? Tudo bem. Acontece. Quanto vai dar? 24. 24. Então, ele tem 24 opções, tá bom? Vamos lá. Quantos números? Número 4. Quantos números é possível formar usando todas as fichas ao lado sem repeti-las em um mesmo número? E aí, gente? Alguém tem dica? Como que eu faria essa questão aí? É essa que eu queria te perguntar, professora. Era essa que você ficou sem saber? Alguém tem uma opinião sobre essa questão? E aí? O que diz aí? O que diz a questão? Quantos números é possível formar usando todas as fichas, sem repeti-las em um mesmo número? E aí? Aí ele diz ali do lado, considere inicialmente todas as possibilidades de formar um número com os algarismos 6, 3 e 9, sem repeti-los. Depois, considere a posição da vírgula de cada uma delas. E aí?
Nada? Primeiro vamos considerar a formação do número, tá? Ok? Eu tenho 3 algarismos, não é isso? Sendo que tem a posição da vírgula, então eu tenho 2 opções. Primeiro só com os números, porque se eu colocar a vírgula no final, eu não vou ter um número decimal, certo? E se tem vírgula, precisa ter o decimal. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, é multiplicar as opções com os números. 3 vezes 2, que é igual a 6. Aí a gente tem que pensar na posição da vírgula. Quantas posições a vírgula tem para que esse número seja criado? Ela pode ficar aqui, não pode? E ela pode ficar aqui, não pode? Ela pode ficar atrás? Não. Não. Então, eu tenho quantas opções na posição da vírgula? Peraí, 2. 2. Então, eu tenho 6 opções no total com os números. 6 vezes 2, que é a posição da vírgula. Então, eu tenho 12 possibilidades. Oi? Aí ele pergunta qual seria o maior deles, né? Qual seria o número maior? Já falo 9. Não, a formação do número, não o algarismo. Você já pensou na lógica. O 9 tem que vir primeiro. Depois, quem seria o próximo? 6. O 6. Então, seria 96. A vírgula ela tem 2 opções. Ela pode ficar aqui, entre o 9 e o 6, ou ela pode ficar aqui, né? Então, 96,3. Exatamente, 96,3. Vamos para 5, podemos? Então, vamos lá. De acordo com o Detran, em 2018 ainda estavam disponíveis os prefixos de placas de automóveis com 3 letras, conforme indicado a seguir. E aí ele diz, sendo disponível para o segundo espaço a letra X, Y e Z, e para o terceiro espaço as letras A, B, C, D, E, F, G e H, determine a quantidade de prefixos disponíveis para o emplacamento. E aí, gente? Alguém tem uma dica? Alguém tem dica, noção? Vamos lá. Pensa comigo aqui, então. O primeiro tem que ser M, certo? Se tem que ser M, eu tenho quantas possibilidades no primeiro? Uma, muito obrigada. Lembrando que se eu estou trabalhando possibilidades, eu vou multiplicar, né? No segundo espaço disponível, ele me dá quantas opções de letra? 3 opções de letra. E para o último espaço, tenho quantas opções de letra? 8. Então, eu tenho quantas opções de placa com esse prefixo aí? 24. 24 opções. Essa questão ela é muito interessante porque ela nos mostra exatamente como pensar sobre possibilidades. Você vê que nem sempre eu vou ter que multiplicar como fazíamos só com combinação. A gente tem que pensar, utilizar a multiplicação também,
mas nem sempre serão todas as possibilidades, igual foi lá na atividade da placa, que a gente utilizava todas as letras, todos os algarismos. Então, a gente tem que pensar e ir devagar, de espaço em espaço, de combinação em combinação, tá bom? Então, pessoal, por hoje termina aqui. Nós temos só 1 minuto para eu dar tchau. Nós temos, só para a gente não ter que retornar assim, né? Página 144 e 145 para casa, tá? Eu vou estar liberando lá na plataforma. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar agora na plataforma, tá? E dar uma olhada lá. Eu vou estar liberando para vocês o para casa, tá bom? Combinado? Então, valeu, galera. Ó, até quarta-feira. Quarta-feira é geometria. Não deixem de fazer a atividade de casa, que está para a próxima aula de segunda-feira. Combinado? Combinado. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Fiquem com Deus.